Porque o que acontece normalmente quando o empresário chama para fazer uma consultoria, e é o grande erro. Então, quando a gente conversa com o empresário, a grande dificuldade é essa, porque ele procura ajuda em dois casos. O primeiro, como eu falei, quando ele chega no teto. Ele bateu no teto, ele precisa de ajuda para poder continuar crescendo. Agora, a grande maioria esmagadora só procura ajuda quando ele já fez tudo o que ele sabia, tudo que ele conseguiu, e aí ele começa a olhar e fala assim, ó, cara, se eu não fazer alguma coisa, daqui 6 meses, daqui 4 meses, eu vou bater lá no fundo e não consigo mais voltar. E aí é um problema, porque todo o processo, ele precisa de um tempo, há um ciclo para que você quebre aquele resultado que vinha, gere novos processos, para que gere novos resultados. E às vezes não dá tempo, quando deixa muito, sabe, para ele, para a grande maioria do empresário, se ele busca ajuda para salvar a empresa, um atestado de que ele não consegue gerir a empresa. Então, ele faz de tudo para não fazer isso. Aí, quando ele busca, às vezes a gente não tem mais tempo. E aí não tem tempo para você ficar mudando o mindset e tal. Então, você vai para as ações e vai colocando isso no dia a dia, na conversa, vai trazendo essa consciência e mostrando o porquê, né? Na prática depois. O que acontece na maioria dos casos das empresas que te chamam para consultoria? A maioria são empresas que têm sócios ou empresa de um dono só, por exemplo? As duas situações, que nem diz o pessoal lá do Sul, né? As duas coisas, né, nego? As duas coisas. Porque exatamente essa questão de assumir um problema, eu acho que quando ele está sozinho, acho mais fácil ele já pedir uma ajuda. Quando tem sócios, acho que ainda vai levar um tempo entre os sócios discutindo sobre o assunto, vamos resolver aqui, vamos resolver ali, até pedir uma ajuda externa. Assim, são muitos casos, André. Então, por exemplo, quando o cara está sozinho e ele sempre espera que aconteça algo que já aconteceu, ele sempre espera que um dia volte a acontecer. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é muito empreendedor. Né? Você sai para fora, vocês moram fora, na América ainda tem uma pegada de empreendedorismo também, mas né, quando você vai para a Europa, para o velho mundo, não tem isso. Mas o brasileiro, ele é muito empreendedor. E qual é a mentalidade da grande maioria? Cara, eu sei fazer alguma coisa para o fulano, vou fazer para mim. Essa é a máxima, né? Olha, eu sabia fazer muito bem, e aí eu comecei a fazer, e o negócio foi dando certo, ou seja, ele reagiu a uma situação dentro de uma realidade, só que a realidade mudou. Como ele não tem a mentalidade de gestão, não trabalha com indicadores, não tem essa visão de business, de negócio, ele acaba esperando que aquela situação volte. Às vezes volta, mas na grande maioria das vezes não volta. Ou isso começa a crescer e exige novos conhecimentos e ele não tem. Tem um livro que eu gosto muito, me fugiu o nome do autor agora, que eu falo assim, ó, é a Bíblia do empreendedor, que é o mito do empreendedor, acho que é Gerber o nome dele, o mito do empreendedor, e ele fala sobre isso, ó, você sabe fazer alguma coisa, você começa a fazer e tal, mas o negócio, ele tem gestão, ele tem indicadores, ele tem metodologia, ele tem processo, marketing, administração, contábil, fiscal, que a grande maioria não tem. E aí ele chega uma hora que ele não consegue gerir tudo isso, principalmente se sai da mão dele. Porque quando é uma empresa pequena, 2, 3 pessoas, está tudo no olho, está tudo ali na cabeça, está tudo no feeling, no sentimento. Mas quando a empresa começa a crescer e isso sai da sua alçada, geralmente os empresários falam assim, olha, as pessoas elas não veem a empresa como se fosse delas, elas não têm o olhar de dono, e na verdade elas não têm o olhar de processo, elas estão trocando horas por salário, e isso é natural. Então, se você não tem uma empresa estruturada, você tem dificuldade dessa gestão. E se você é sozinho ou é sociedade, o sozinho ainda, ele tem a facilidade de buscar, porque ele já fez tudo o que ele sabia. E o sócio, como você comentou antes, quando tem uma sociedade, a tomada de decisão ela é mais lenta em todos os sentidos. Sabe? Porque
a pessoa, não quer se comprometer, porque se ele se compromete e não dá resultado, ele fica mal perante o outro. Aí o outro não quer se comprometer. Então, isso acaba demorando muito, sendo muito moroso para tomar algum tipo de decisão. E é natural, né? Tem pessoas diferentes, sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. É natural que demore um pouco mais, e quando você está sozinho, então você é um pouco mais ágil em relação a tomar decisão. Mas não por isso ele busca ajuda, tá? O tempo para buscar ajuda é o mesmo, que mesmo sozinho ou em sociedade, ele tem aquele sentimento, cara, a gente vai chamar um consultor, vai chamar alguém que entende de negócio, mas não, o meu negócio ele não entende. E é sempre assim, o cara sempre acha que o negócio dele é único, né? Que o problema que ele passa é único. E não é. Em 2022, eu atendi ao mesmo tempo 22 empresas, ao mesmo tempo. As 22 empresas espalhadas pelo Brasil, material de construção, uma loja de tintas, o outro era uma loja de placas solares, energia solar, extintores, móveis, dos mais variados segmentos em vários lugares do Brasil. Só que mais ou menos do mesmo porte. Todos eles, sem exceção, tinham dificuldade e demoraram para buscar ajuda. E aí, o problema que um tinha de processo, de metodologia, de comunicação, o outro tem, é mais ou menos as mesmas coisas, né? Os sintomas são parecidos porque as causas também são parecidas. Eu vejo que quando normalmente a pessoa sai do CLT, né? Ela vai montar empresa pequenininha, começou do zero, começou só ele às vezes, né? Normalmente, a maioria acaba virando empregado da própria empresa. Né? Ele não é o dono da empresa, ele não gere, ele virou um funcionário dele mesmo, né? Ele não vê como empresa. Isso é uma infelizmente é uma doença, né? Falta informação, né? Falta informação demais. Eu acredito que, nossa, o seu trabalho, Francisco, é muito importante. A gente precisa conscientizar, a gente vai ajudar aqui a conscientizar as pessoas. É muito importante. Talvez esse trabalho de gestão, ensinar que tem gestão, que tem processos, mesmo desde o comecinho. Se você começar, passa, né? Isso deveria ser um dos quesitos de vou abrir uma empresa. Tá, então vamos lá. Consultoria de gestão. Tem que estar no plano de negócio. Planejamento. É pequenininha, não tem problema. Faz parte já. Começa assim. Não vai se arrepender, porque se você é pequenininho e já aprendeu a trabalhar sobre processos, claro, processos compatíveis com o tamanho da empresa, mas ok, sim, você também pode mudar. Perfeito. Isso, né? Perfeito. Então, começou desse jeito, a hora que você cresceu a empresa, só vai crescer o número de processos, mas a metodologia já está ali. Pronto, você tem um caminho, tem um norte. É muito bacana isso e é muito importante. Eu estou aqui, eu como empreendedor, desde os meus 14 anos, nossa, eu ouço isso e estou ouvindo você falar e eu fico, que massa. Tem uma situação que a gente passou, e eu quando converso com os empresários, eu falo sobre isso, que é na formação do For League, durante 3 meses, a gente vai construindo isso com o empresário, com metodologia, processo, ferramentas, e aí ele começa, né? Estado atual, visão de futuro, pessoal, estado atual, visão de futuro da empresa, e a gente vai passando todas as áreas da empresa. Ao final, ele tem uma estrutura que dá um direcionamento. E, geralmente, o que ele passa nessa formação, durante 2 anos, ele vai, e aí ele começa a sentir, poxa, eu precisava aprender um pouquinho mais de tal área, né? Ele tem ali uma ferramenta para se desenvolver. E uma coisa que acontece lá é que muitos que estão lá, que às vezes são gerentes, são vendedores, que o empresário leva para poder participar, ele fala assim, cara, agora eu consigo montar minha empresa, agora eu consigo entender. E ele sai e monta a empresa dele. Nós passamos por isso, a nossa advogada, a doutora Patrícia, inclusive depois eu vou estar compartilhando o contato dela com vocês. Na época, ela era advogada formada, excelente, ela tem mestrado, tem administração, jornalismo, doutorado, uma baita de uma advogada. E aí ela entendeu, ela disse, cara, mas eu estou no caminho errado, eu estou vendo o meu negócio diferente. Ela não olhava para o escritório dela como uma empresa, e ela começou a ver que era uma empresa. E aí ela reestruturou. Com essa reestruturação, em 2 anos, eles ganharam 2 prêmios de inovação aqui no estado.
Foi a primeira empresa a ser 100% LGPD, ganhou o Radar da Inovação, ganhou um outro prêmio a nível estadual que eu não lembro, porque ela conseguiu, sabe, fazer um planejamento e um escritório de 2 pessoas, ela e o esposo. É o que você falou, não é uma grande empresa. E aí ela foi lá, aplicou, fez as métricas e começou a usar e o negócio decolou. Então, se você vai iniciar um negócio, antes de iniciar, tenha essa consciência, faz isso.